eu via 3 seres, eram soldados para a guerra, irmãos. E eu via nos olhos deles, irmão, fogo, sabe, com aquele fogo, já todos preparados. O Senhor estava mandando aqueles 3 seres, soldados para a guerra. Sabe quais esses soldados, irmão? De justiça sobre a terra. E eu ficava assim desesperada. Começou a ficar tudo escuro. Aí nesse momento que eu olho para o céu, que eu vejo tudo negro, irmãos. Muita gente correndo, desesperado. E naquele momento daquela cena, eu me dava uma angústia, eu gritava, eu queria sair dali. Quando eu olhava, eu via de vários demônios sobre aquela terra, aquele povo. Né? As dores ali, aqueles demônios atormentando o povo na terra. E era muita gente gritando, tentando se salvar daquela situação que os demônios rasgavam as pessoas, estraçalhavam as pessoas. Eu via idosos, eu via crianças. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Aqui é a Missionária Jesus, do canal Pastor Luciano e Missionária Jesus. Eu venho aqui para vocês testemunhar um grande arrebatamento que eu tive da parte do Senhor Jesus, que Ele me levava em uma revelação, uma grande tribulação na terra. Mas antes disso eu quero deixar para você versículo aqui que fica em Apocalipse, capítulo 1, o versículo 10 e 11, na qual o Senhor fala assim: eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Amém? Glória a Deus. Essa foi a palavra que o Senhor me deu para mim colocar aqui para você. O Senhor me levava em espírito, nesse arrebatamento. Antes disso, a gente estava num propósito. Eu vou completar aqui, eu estava num propósito com meu esposo, o pastor Luciano. Antes a gente estava, né, orando ao Senhor, na qual o Senhor era para nos confirmar, né, o nosso casamento, o nosso ministério. Em um dia desse propósito, o Senhor me toma, né, em espírito, na qual o Senhor me levava no lugar onde eu morava. Eu me via como fosse na minha infância naquele lugar. Lá se encontrava a minha mãe, minhas irmãs, e ao lado da minha mãe eu encontrava, né, o Senhor me mostrava, o Senhor Jesus me mostrava o meu esposo, o pastor Luciano. O Senhor me mostrava ele como uma criança ao lado da minha mãe, mas o rosto dele como normal mesmo, né? Ser humano aqui, adulto. Mas o corpo dele era como um bebê, uma criança. Prosseguindo nessa revelação. Eu estava de frente à casa da minha mãe, né? Assim, numa área assim bem clara. Eu olhava para o céu. Quando eu olhava para o céu, irmãos, eu ouvia aquela voz do Senhor Jesus falando, que é para a igreja. É para a igreja essa grande revelação que é a grande tribulação. Eu via o céu a coisa mais linda quando eu olhava. Mas de repente, ao meu redor começou a ficar tudo escuro, preto, negro. Como seria assim, uma cena assim, de terror. Filme, sabe aqueles filmes quando você assistia de terror? Naquela cena, irmãos, eu me deparava dentro de mim uma angústia tão grande, um desespero muito grande. Eu ficava assim desesperada. Começou a ficar tudo escuro. Aí
nesse momento que eu olho para o céu, que eu vejo tudo negro, irmãos, eu via um escorpião. Esse escorpião, irmão, ele era assim, tu olha para o céu, tu vê aquele céu azul, coisa linda, né? O céu todo azul. Mas quando eu olhava para cima, eu via o escorpião. Esse escorpião, ele tomava o céu. O céu. Nessa escuridão, quando eu via esse escorpião, me dava aquele desespero e eu já queria sair daquele local, daquele ambiente ali de terror. Foi aonde eu comecei, aquela voz de assim, olha para cima. Quando eu olhava novamente, eu comecei a ver aquela luz, vinha aquela luz, aquele resplandecer, vindo ao meu encontro, vindo. Quando aquela luz se aproximou mais da terra, aquele escorpião se explodiu todo. Ele se explodiu. Mas antes disso, quando Jesus mandava eu olhar para cima, eu já tinha visto o escorpião, sim, que era Satanás, o Senhor me dava todo o discernimento. O escorpião, ele tem, né, aquela garra, aquele ferrão dele. Então ele jorrava esse ferrão dele para a terra. No momento que ele jorrava esse ferrão, irmãos, eu via assim lavar do céu para a terra muito sangue. Justamente nesse momento que eu via o sangue, o Senhor Jesus me dava aquele discernimento de muita gente correndo, desesperado. E naquele momento daquela cena, eu me dava uma angústia, eu gritava, eu queria sair dali, mas algo assim do Senhor me dizia, calma, não tenha medo, calma. Eu tinha o discernimento de tudo que estava acontecendo naquele meu redor, irmãos. Quando eu olhava, eu via assim, tudo no espiritual. O Senhor me dava o discernimento de vários demônios sobre aquela terra, aquele povo. Eu vim ter o discernimento que aquele sangue, quando aquele escorpião jorrava para a terra, irmãos, justamente foi, né, as dores ali, aqueles demônios atormentando o povo na terra. E era muita gente gritando, tentando se salvar daquela situação. E irmãos, eu tinha um discernimento que os demônios rasgavam as pessoas, estraçalhavam as pessoas. Eu via idosos, eu via crianças. E naquele momento, aquela angústia, eu gritava que eu queria sair dali. O Senhor Jesus dizia, não sai, não temas que eu vou fazer algo, escute. E aquela voz falava alto dentro de mim. E aí aquela luz que quando fez tudo aquilo que resplandeceu, vê-se uma paz tranquila. E o Senhor dizia assim, olha para cá. Quando eu olhava, irmãos, eu via Jesus vindo na minha direção, num cavalo branco, muito lindo, um resplandecer que impossível contar. Não via o seu rosto, mas eu via o cavalo, ele tinha asas, eu via o cetro na mão de Jesus, a coroa, e do lado dele esquerdo tinha um anjo, do lado direito outro anjo. Eu não vou contar para você qual era o anjo que estava ali, que o Senhor não me deu discernimento. Mas o Senhor dizia, nesse momento, irmãos, eu vou entrar aqui em detalhes que tem a ver com o que hoje está acontecendo, né, na minha vida, a vida do pastor Luciano. Que era sim esse propósito que o Senhor, que a gente estava fazendo. Ele jogava uma chave na minha direção. E essa chave, ela passava por mim, cor prata, muito linda, muito grande. Quando ela passava por mim, eu olhava, já estava na mão do pastor Luciano. E virava num documento, muito bonito um documento. Até assim era um papel amarelo, que sim foi a confirmação do nosso casamento, para a glória e honra do Senhor Jesus. Aí ele dizia assim, filha, quando ele acordar e entender aonde eu mandar, vocês irão. E o que eu mandar falar, vocês falarão. E não temam, porque eu sou com vocês. Neste momento, quando o Senhor Jesus falava isso para mim,
aquela voz de trovão mesmo. Ele mandava assim: agora entra para tua casa, fecha tuas portas e vai orar, porque está vindo uma grande tribulação na terra. Nesse momento eu quero deixar para você lá em Hebreus 3:6, na qual fala que nós somos casa. Nós somos casa, irmãos. O Senhor mandava eu entrar para minha casa e fechar minhas portas e orar. Mas entre essa cena, quando eu entrava na casa, né, que era muito humilde na época, né, eu entrava, mas eu tinha o discernimento de tudo aquilo, irmãos. O Senhor me dava. Eu começava como eu estivesse pregando, falando para minha família, para minhas irmãs, para elas entrarem e saírem dali e prestar atenção, né? E elas não estavam me ouvindo, elas não estavam prestando atenção. Eu disse: sai daí, vem, fecha, deixa eu fechar minhas portas, porque está vindo a tribulação, irmãs. Saiam daí, entram para dentro da casa, saem. E elas não me ouviam, irmãos. Aí nesse momento, quando eu já estava entrando e fechando a minha porta, o Senhor ainda dizia assim: olha para cima. Quando eu olhava, nessa cena o Senhor me dava no céu uma roda, irmão, muito grande. Essa roda tinha fogo sobre ela toda. Dentro dessa roda eu via 3 seres, eram soldados para a guerra, irmãos. Dentro dessa roda de fogo, cada esses soldados tinha também uma roda de fogo. Cada um deles tinha uma roda de fogo. Eles estavam preparados, irmãos, para vir para a terra. E eu via nos olhos deles, irmão, fogo, sabe? Com aquele fogo, já todos preparados. Que nem soldados lá, né? Como fala. Eles estavam com a espada, escudo, capacete. Que lá em Efésios fala para nos revestir com as armaduras espirituais. Lá eu vi eles estavam com aquelas armaduras, eram umas armaduras tão bonitas. O escudo. E aí eles tinham fogo sobre eles, irmão, era um fogo. E aí eu tinha um discernimento que o Senhor estava mandando aqueles 3 seres, soldados para a guerra. Sabe quais eram esses soldados, irmão? De justiça sobre a terra. Era uma justiça que o Senhor vai mandar sobre a terra e na grande tribulação. Amém, irmãos? E quando eu acordei dessa revelação, desse arrebatamento, irmão, de espírito, eu não estava mais entendendo o que estava acontecendo comigo, meu corpo parece que estava fora de mim, assim, eu vim sobre, como alguém tivesse assim me puxado para mim me acordar, tá entendendo? Essa experiência eu tive quando eu contei, irmãos, eu passei 2 dias com meu corpo trêmulo. Eu fiquei com esse testemunho assim há muito tempo, só eu e meu esposo sabendo, sabe? E nós pedindo para Deus que chegaria um momento que Ele iria sim nos dar a permissão de contar esse testemunho para você. E sabe para quem é esse testemunho? Para quem para quem vai ser esse testemunho aqui, irmãos? É para nós, a igreja de Cristo, as igrejas. Vocês, irmãos, não é mais momento de você estar dentro da casa do Senhor com brincadeiras, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com a palavra, sem compromisso com Cristo, irmãos. Irmãos, está chegando a hora de você se arrepender dos seus pecados. Está chegando o momento de você voltar ao arrependimento. Chegou o momento de você voltar ao primeiro amor, se arrependa. Eu vou deixar aqui mais um versículo para você, tá? Que fica aqui em Hebreus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Temos que pregar também, irmãos, perdoar o nosso próximo e amar ao nosso próximo, assim como a ti mesmo. Precisa orar e perdoar. Ora, perdoa,
voltar, irmãos, nós não tem mais momento de você estar dentro da casa do Senhor. Como menino, você, líder, comece a administrar a palavra mais e mais para as suas ovelhas. Ao arrependimento, ensine a sua ovelha à volta de Jesus Cristo. Porque não está mais no momento de você estar brincando, pregando só as suas chaves dentro da casa do Senhor, pregando só coisa boa. Chave do carro, chave da tua casa, do teu apartamento. Pregue o arrependimento, pastores. Pregue a salvação. Pregue para sua igreja a volta de Jesus, o Apocalipse. A grande tribulação, você tem que falar para as suas ovelhas que elas vão passar assim pela grande tribulação. Tem muitos aí que falam aí, que eu já vi muitos aqui no YouTube mesmo, pregando, dizendo que não, a igreja não vai passar pela grande tribulação. Você vai passar sim. E está na hora de você preparar a sua ovelha. Para quando Jesus vir, a sua ovelha está preparada, a sua igreja. É a noiva. Jesus vai buscar a noiva, é a igreja. Aleluia. Glória a Deus. Para não ficar só na minha palavra, eu vou deixar aqui um versículo para você. Aleluia. Em Apocalipse 22, versículo 18. Aleluia. Que fala assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir a palavra da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Irmãos, eu estou aqui. Vocês não imaginam o quanto eu relutei para me passar, para me falar esse testemunho da grande tribulação. E se eu tiver aqui aumentado uma vírgula, uma letra, o Senhor irá cobrar de mim. E se você está achando que não é de Deus, faça prova no Senhor. Façais prova se procede. Faça. Porque eu não estou aqui me expondo para algo que é muito sério. E Jesus falava: te prepara, ó igreja, para te encontrar com o teu Deus. Te prepara, ó Israel. Você está preparado? Líderes, comece a preparar suas ovelhas para ter um encontro com Jesus. Um encontro com o noivo, porque ele está por vir. A igreja está por vir. Está perto de ser arrebatada, sabia, irmãos? Então vamos nos preparar. E eu vou deixar mais aqui um versículo, mais uma palavra aqui para vocês em Amós, capítulo 4, versículo 12. Aleluia. Glória a Deus. Que fala assim: portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Te prepara, igreja. Mas a igreja vai se preparar se o líder começar a pregar sobre o arrependimento e a volta de Jesus. E pregar sobre a tribulação que você vai passar na terra. O Senhor está aqui falando que a igreja somos nós. Líder, pastores, comece a partir de hoje. Deite a sua cabeça no seu travesseiro. E comece hoje a falar com Deus. Comece a falar. Peça perdão. Senhor, eu vou voltar atrás. E vou começar a pregar o evangelho verdadeiro e a tua volta, Jesus. Preparar as minhas ovelhas para o teu encontro. Porque é assim que o Senhor está querendo na igreja. Amém? E que essa palavra, que esse testemunho edifique a sua vida. Eu não quero eu aqui honras nem glória para mim, meus irmãos. E nem para o meu esposo, pastor Luciano. Mas eu quero que esse testemunho entre dentro do teu coração. E que tu venha tomar ele com temor.
e trema, porque as minhas carnes tremem só de eu lembrar do que eu vi, irmãos. Amém? Eu quero aqui agradecer a Deus por essa oportunidade, porque se você também tiver, não guarde para você. Conte o seu testemunho que Deus está te ensinando a falar, a te mostrar revelações. Fala. Se tu não tem como falar, o Senhor vai te ensinar. Amém? Pede que o Espírito Santo vai te ensinar palavras, como tu vai falar, como tu vai entregar as mensagens, como tu vai falar dentro da igreja. Amém, irmãos? Eu quero aqui agradecer em nome de Jesus Cristo, tá? Fique na paz do Senhor Jesus e que o anjo do Senhor venha te testificar todas essas palavras. Amém.